Boa noite, alunos. Direito Penal 2. Conforme prometido, nós vamos estudar a questão da fixação da pena, certo? Contando com artigos, seria do artigo 59 ao 66. A questão de cálculo da pena fica mais estabilizada aí no artigo 68 do Código Penal. Então, nós vamos entender como é que funciona, né? Como é que faz para um juiz chegar numa pena, já que a gente está estudando teoria da pena, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu sempre utilizo a lei, né, como fonte principal para não dar muito problema. Porque, afinal de contas, o direito penal é um direito legalista, né? Propriamente dito, o mais legalista de todos, né? Vocês todos têm acesso, aí tiveram acesso ao conhecimento do artigo 1º, né, do Código Penal. Então, vamos lá. Artigo 59 trata da fixação da pena e diz o seguinte, que o juiz, atendendo a culpabilidade, né, o que é culpabilidade? A gente viu isso no semestre anterior. É a percepção, a responsabilidade, o nível de responsabilidade, de conhecimento, né, que um agente criminoso tem ao praticar a infração. Aos antecedentes, gente, essa questão de antecedentes, ela tem duas dimensões, ela tem a dimensão de, muita gente fala passagem pela polícia, problemas sociais e tal, não sei o quê. Mas o que vale mesmo em questão de antecedências para a teoria da pena é a chamada reincidência, que nós vamos estudar daqui a pouco o que é de verdade. A conduta social, se a pessoa é trabalhadora, se a pessoa, enfim, não é uma pessoa problemática, isso geralmente é zero na sentença, não se sabe nada, você vai ler na sentença, não se tem notícia e deixa, né? A personalidade, porque às vezes, conforme for o crime, você tem indícios de certo tipo de personalidade são mais perigosas, menos perigosas. Aos motivos, as consequências, né, as circunstâncias, consequências. Um motivo de crime, gente, pode agravar ou diminuir a pena. Pode agravar ou atenuar a pena, pode aumentar ou diminuir a pena, tá? Consequências, bem como o comportamento da vítima, se a vítima pôde se defender, se não pôde, etc. e tal. Estabelecerá, conforme seja necessário, o suficiente para reprovação e prevenção do crime. O que isso significa? Que o juiz tem que chegar num tanto que seja suficiente para que ele se ressocialize. Vamos rir? Não vai ressocializar nunca. Mas, né, em tese, precisa disso. De um tempo que seja um tempo de ressocialização e também um tempo que seja, de certa forma, punitivo, porque o Estado, nesse caso, tem o direito de punir, né? Como diz aqui, para reprovação e prevenção do crime. Então, a primeira coisa que o juiz faz é, observando o artigo no qual o sujeito se enquadra, de acordo com o caput que eu acabei de falar aqui do artigo 59, ver quais das penas que devem ser aplicáveis dentre as cominadas. Porque existem crimes, né, que são, tranquilo, né, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, tá, beleza. Mas tem pena que tem crime que fala assim, fazer tal coisa, pena, detenção de tanto tempo ou multa. Então, você tem duas alternativas. Então, primeiramente, né, o juiz vai entender ali, vai ver qual das penas é suficiente para essa prevenção e reprovação e de acordo também com todas essas circunstâncias que eu já mencionei, tá? Agora, se só tem um tipo de pena, não tem jeito, é só uma mesmo. 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Bem, você tem ali, né, como na maioria dos crimes, uma pena, igual eu falei, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá, beleza.
Então, dentro dessa limitação de 6 a 20 anos, o juiz vai fazer um cálculo do que será, também utilizando todas essas prerrogativas do caput que nós vimos agora, tá? Ele vai fazer um cálculo, e esse cálculo vai ser especificado no artigo 68, que vai, de fato, ensinar, né, o sistema trifásico de cálculo das penas, tá? Então, dentro desse sistema, que nós vamos ver na aula que vem no artigo 68, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Você não pode ultrapassar os limites, tá? A não ser em determinadas situações que a gente vai ver, né, que a própria lei determina, porque nenhuma pena pode ser além da lei. Lembrem-se sempre disso. Depois que escolhe o tanto de tempo, né, vem o 3, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, que é a primeira matéria que a gente viu, ali no artigo 32, artigo 33, né? Reclusão de 4 anos. Ele é primário, então ele pode, ele deve cumprir, ele pode em que regime? E que regime que é apropriado de acordo com os paradigmas também do artigo 59, tá? Tudo isso deve ser levado em consideração. E aí vem o 4, que é em só alguns casos, né? A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. A gente viu, né? A gente acabou de ver que existem penas que podem ser substituídas por penas restritivas de direito ou às vezes até substituídas por penas de multa, certo? Então, o juiz, após, né, observar as circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, comportamento social do agente, antecedentes, culpabilidade e tudo mais, ele vai passar por tudo isso aqui, né? Isso é uma forma genérica de se chegar à pena. Ver quais, dentre as penas que são combinadas, qual que é a mais apropriada, né? Principalmente se tiver pena alternativa. Como eu falei, né? Detenção de tanto tempo ou multa. O que é melhor, a detenção ou a multa, né? A quantidade de pena aplicável. 1 a 3 anos. O que é? Dentro de tudo, consequências, comportamento da vítima, tudo isso que a gente leu aqui no caput. Qual que é melhor? Aí vai utilizar o sistema trifásico do artigo 68. Vai chegar num número e esse número, né, vai ser levado aos paradigmas do artigo 32 e 33 para observar o regime inicial de cumprimento de pena, também de acordo com essas prerrogativas do caput do artigo 59, né? Que são as características do crime e as características do infrator. E por fim, se for cabível, se for aconselhável e apropriado, fazer a substituição por uma pena restritiva de direito. Beleza? Bem, como nós já vimos o artigo 60 na aula anterior, né? Agora nós vamos entender as prerrogativas, as partes que o juiz tem que se atentar para poder exercer o sistema trifásico presente no artigo 68, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai observar, está no artigo 61, são as chamadas circunstâncias agravantes. Atenção, que circunstâncias agravantes é totalmente diferente de causa de aumento de pena, ok? Daqui a pouco vocês vão entender a diferença. Vamos lá, circunstâncias agravantes, artigo 61. Lembrem-se, o artigo 61, 62, 63, 64, 65, 66 até o 67 são artigos que vão ser utilizados para aquele cálculo específico de pena chamado sistema trifásico de cálculo da pena. Então vamos entender as circunstâncias agravantes. Artigo 61 são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Por que constituem quando não constituem
ou qualificam um crime. Porque se essas circunstâncias que estão mencionadas no artigo 61, por um acaso, já tiver escrita no tipo penal lá na parte especial, não precisa considerar esses aqui. Já está dentro do crime, porque senão você faz 2 vezes a mesma coisa, isso é proibido. É proibido o chamado bis in idem. Uma coisa que aumenta, que é grave, ser aplicado 2 vezes. Se já está lá falando no próprio crime, então para que aplica aqui, o que está aqui no 61? Então, quando não constituem ou qualificam um crime. Da mesma forma, na parte especial, quem tiver curiosidade pode ir lá para ver. Existem crimes, tá? Aí você tem lá o caput direitinho, você vai lendo o crime nos parágrafos, nos incisos e até alíneas, você vai vendo que o crime pode ser qualificado, ou seja, ele vai tendo aumento de pena conforme for a sua gravidade. Portanto, se essas circunstâncias agravantes já tiverem, né, circunscritas na parte especial, nos crimes da parte especial, nos seus parágrafos, incisos, alíneas, também não precisa aplicar os que estão aqui, ok? Então, vamos ver quais as circunstâncias agravantes nós temos aqui. Reincidência. Gente, a reincidência é imperdoável. Eu não vou falar muito sobre reincidência, porque a reincidência nós vamos ver especificamente nos artigos 63 e 64, ok? Reincidência significa que a pessoa praticou um crime, foi condenada de forma irreversível, né? Irrecorrível, né? Irrecorrível, e depois praticou outro crime. Enfim, nós vamos entender os detalhes. 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Bem, o que é motivo fútil? Por coisa pequena. O que é motivo torpe? Repugnante. Por exemplo, Suzane von Richthofen matou os pais porque queria dinheiro. Isso é um motivo torpe. Motivo fútil. Matou a mulher porque queimou o feijão. Tipo isso. É isso. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. É o chamado, né? A última parte aqui, assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, é o famoso queima de arquivo. Um crime praticado em queima de arquivo, comprovadamente, é um crime que traz uma agravante, que o juiz vai considerar quando for calcular a pena, tá? C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Gente, isso aí é o seguinte, como se fala, né, comportamento da vítima, que a gente viu ali no artigo 59, isso significa que dificultou a defesa da vítima. Dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima ou das vítimas, de fato, é algo que também vai ser agravante no crime quando o juiz for calcular a pena. D. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Insidioso que pode causar perigo a outros. De que podia resultar perigo comum. Aqui disse, traduzindo, é aquela pessoa que pratica um crime e não está nem aí para as consequências. Olha aí a questão das consequências. As consequências podem ser comum, trazer perigo comum. E também a questão da crueldade, veneno, fogo, asfixia, certo? Contra ascendente, descendente, irmão e cônjuge. Bem, gente, é o seguinte. Ascendente, né, filho, neto, aliás, muito. Ascendente, pai, avô, bisavô. Descendente, filho, neto, bisneto, irmão, cônjuge. Crimes praticados contra essas pessoas especificamente são também motivos para agravantes que o juiz deve aplicar no cálculo. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Bem, a gente já tem a Lei Maria da Penha que traz vamos aplicar o princípio da especialidade, né? O princípio da especialidade, ele é prevalecente. Então, no caso contra a mulher, vai ser aplicada a Lei 11.340. Abuso de autoridade
ou prevalecentes de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, porque a pessoa está ali abrigada por outro, que vai lhe fazer um mal. Então ela está, de certa forma, fragilizada, ela está mais vulnerável, e isso também agrava a pena. Com abuso de poder, G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Gente, isso é muito sério. Se algum crime for cometido com um abuso de poder, tá? É alguém que tem um poder sobre outra e ele abusa desse poder, caso de policiais e outras autoridades, tá? Violação inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Se uma pessoa pratica um crime utilizando das prerrogativas da sua profissão, tá? Por exemplo, aquele médico que estuprou não sei quantas mulheres, um ginecologista, ele utilizava da profissão médico e ginecologista para estuprar mulheres. Isso é agravante, tá? H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Tá bem óbvio isso, né, gente? Criança até 12 anos, mas isso aí também é considerado até os 14. Maior de 60 anos, idosos, né? Pessoa enferma, mulher grávida, que são pessoas também mais vulneráveis, mais indefesas. E quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Bem, se você está custodiando alguém, você está tomando conta de alguém e a pessoa está mais fragilizada, esse alguém está mais fragilizado. Se esse custodiador, né, esse que está tendo a custódia, faz algo contra essa pessoa, pratica um crime, é sim motivo porque a outra está mais fragilizada. O raciocínio é muito esse. Então, portanto, vai ser um motivo de agravante no cálculo da pena. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Isso é muito interessante porque o incêndio, naufrágio, inundação ou calamidade pública deixa as pessoas desesperadas. E estando as pessoas desesperadas, elas ficam também mais o quê? Indefesas, mais vulneráveis. Portanto, é um motivo para se agravar o crime praticado nessas circunstâncias. E também desgraça particular do ofendido. Né? Você aproveita que a pessoa está na miséria para comprar tudo dele, para roubar as coisas dele, porque ele não tem onde guardar. Né? Desgraça particular do ofendido é também uma forma da pessoa estar mais vulnerável. Então, o raciocínio, repito, continua nessa linha. E L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Bem, gente, o que é estado de embriaguez pré-ordenada? É a pessoa que bebe ou usa alguma droga de tal modo que lhe dê coragem para poder praticar o crime. Constatado isso, isso também é forma de agravar o cálculo da pena. Vamos tratar agora das agravantes, entretanto são as agravantes só no caso de concurso de pessoas, ou seja, quando tem 2 ou mais indivíduos praticando, né, o crime. Quais são essas agravantes? O artigo 62, a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. O chefe da gangue, sabe? O que organiza, o que planejou, ele terá a pena maior, terá a pena agravada mediante os outros, que só seguiram, né? Quem coage ou induz outra em execução material do crime. Você coage alguém, você induz, você faz com que a pessoa, contra a sua vontade, pratique um crime, então, por consequência, a sua pena vai ser maior do que quem foi lá e fez. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então, é quando você instiga, quando você induz, quando você, de certa forma, coage, força, vai induzindo, vai fazendo com que alguém que vai ter a pena menor por uma qualidade pessoal faça o crime. Isso é muito comum, né? Colocar a culpa em quem é menor de idade, em quem é idoso, que vai ter a pena menor, né? E tudo.
Quem, constatado isso, que alguém induziu essa pessoa que tem essas prerrogativas de ter pena menor a fazer isso, quem induziu vai ter a pena maior de quem fez, do que quem fez. E 4. Aquele que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. O que é isso, gente? Olha, eu vou te pagar para você matar um fulano ali. Não tinha muito isso antigamente? Deve ter ainda, muito, né? Tem muito isso. Constatado isso, né? Aí, no caso, aquele que executa ou participa vai ter. Quem faz pelo dinheiro, pela recompensa, tem a pena maior do que quem pagou. Certo? Isso é bem interessante. Nós vamos fazer exercícios, tá? Mas é mais exercício mesmo, não é coisa valendo ponto, não. Só para vocês entenderem como funciona o raciocínio, para vocês entenderem com exemplos. E aí eu vou fazer um vídeo, sem ser talvez na próxima aula ou na outra, eu vou fazer um vídeo só falando de exercícios que eu vou passar para vocês também na próxima aula. Eu passo os exercícios na próxima aula, certo? E aí eu faço um vídeo corrigindo os exercícios, porque são muitos detalhes, ok? Bem, gente, agora nós vamos conseguir tratar da reincidência, a tal da reincidência que tanto aparece, que eu falo que é imperdoável e tudo. O artigo 63 fala da reincidência e fala: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, ou seja, pode ser no Brasil, pode ser em outro país, o tenha condenado por crime anterior. Bem, então tem uma pessoa, ela praticou um crime, ela foi condenada, essa condenação é irreversível porque ela transitou em julgado. Bem, pode ser aqui, como eu disse, ou no exterior, certo? Ela tem essa condenação, é uma condenação definitiva, transitada em julgado. Ela vai e pratica outro crime. Então, ela se torna reincidente. Ela não é mais chamado réu primário. Ela não é mais primária, certo? Não interessa quantas vezes ela passou na polícia, não. A questão é condenação transitada em julgado. Se ela tiver um processo tramitando, mas que a sentença ainda não transitou em julgado e ela vai e pratica outro crime, ela ainda é primária. Para ser reincidente, tem que ter condenação anterior, definitiva, ou seja, transitada em julgado e praticar outro crime, certo? As pessoas falam, tem muitas lendas, né, sobre isso, assim, do senso comum, por isso que traz muita confusão, ok? Mas existem alguns detalhes que devem ser considerados aqui. Por exemplo, se alguém pratica uma contravenção, é condenado pela contravenção,